A história de Gideão é, sem dúvida, uma das narrativas mais surpreendentes da Bíblia. E ela não é sobre o que a gente normalmente espera de um líder, sabe? Não se trata de uma coragem que surge do nada, mas sim de uma transformação profunda, cheia de dúvidas. Vamos mergulhar nessa jornada. E a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa: como é que o medo, a dúvida, a fraqueza podem ser o ponto de partida para um ato heróico? A história de Gideão nos obriga a encarar essa questão de frente. Para a gente entender, o cenário era desolador. Imagina só, por 7 longos anos, os midianitas invadiam a terra tipo uma praga de gafanhotos, destruindo tudo, levando as colheitas, o gado. A opressão era tão brutal que os israelitas tiveram que abandonar suas casas para se esconder em cavernas, em buracos, nas montanhas. Era uma vida de terror e pobreza constante. É nesse contexto que a gente encontra o Gideão pela primeira vez. E o lugar onde ele tá, bom, o lugar de estudo. Ele estava malhando trigo num lagar. Um lagar é um tipo de tanque, geralmente cavado na rocha, para prensar uvas. O lugar certo para malhar trigo seria a eira, um lugar aberto com vento para ajudar a separar o grão. Fazer isso no lagar era super difícil, ineficiente. Era um trabalho feito às escondidas. Isso mostra o tamanho do medo que dominava todo mundo. E é justamente desse ato de puro medo, desse esconderijo, que algo extraordinário acontece. Surge o chamado para um herói totalmente improvável. Agora, olha só que interessante o contraste de percepções aqui. Um anjo aparece para Gideão e o cumprimenta como homem valente, em hebraico Dibor Rehael, que era um termo para um guerreiro, um cara poderoso. Mas a resposta do Gideão é de total inadequação. Ele se vê como o menorzinho da família mais pobre da tribo dele. É uma desconexão completa entre a visão de Deus e a imagem que ele tinha de si mesmo. E essa diferença gigante entre como Gideão é visto e como ele se vê nos leva direto para o grande conflito interno dele, o chamado para liderar contra uma necessidade desesperada por sinais, por confirmação. A fé do Gideão não era nem um pouco cega. Na verdade, a cabeça dele estava cheia de perguntas. Ele questiona, peraí, se Deus está com a gente, por que estamos sofrendo tanto assim? E ele exige provas. Primeiro, pede um sinal com uma oferta, que é consumida por um fogo milagroso. Mas nem isso foi o bastante para acalmar as dúvidas dele. E aí a gente chega nos famosos testes do velo de Nã. Gideão, ainda super inseguro, pede não um, mas 2 sinais, um o contrário do outro. Numa noite, a lã tinha que ficar molhada e o chão seco. Na noite seguinte, o oposto. É o retrato de alguém que está testando a paciência divina até o limite para ter certeza absoluta, sabe? Mas, apesar de toda essa hesitação e depois de receber todos os sinais que pediu, Gideão finalmente age. Ele dá o primeiro passo. E esse passo não vai ser contra o inimigo lá fora, mas sim contra a sua própria comunidade. A primeira tarefa dele não era lutar contra os midianitas. Era combater a idolatria dentro da própria casa. A ordem era derrubar o altar do deus Baal e um poste sagrado de uma outra divindade pagã, e tudo isso pertencia ao pai dele. E, bem no estilo cauteloso dele, ele fez tudo de noite, com medo da reação de todo mundo. De manhã, claro, a cidade ficou furiosa. Queriam a morte de Gideão. Mas aí vem uma virada surpreendente. O próprio pai dele, Joás, o defendeu com uma lógica, bem, irrefutável. Ele disse, se Baal é um deus de verdade, ele que se defenda, ué. O silêncio do tal deus pagão foi ensurdecedor. Esse momento, então, rendeu a ele um novo nome, Jerubbaal. O nome significa deixe Baal lutar contra ele, e virou quase um título. O homem que se escondia de medo agora tinha um nome que era um desafio público à idolatria. Foi a primeira grande transformação dele. E essa transformação, de Gideão para Jerubbaal, foi o que preparou o terreno para a parte mais famosa da história dele, a vitória totalmente fora do comum contra os midianitas. Ok, então Gideão consegue reunir um exército considerável, 32 mil homens. É um número que, mesmo sendo menor que o do inimigo, já era uma força de respeito. Mas aí vem a primeira ordem de Deus. Quem estiver com medo pode ir para casa. E o resultado? Chocante. 22 mil homens foram embora. O exército foi reduzido para menos de 1/3 do tamanho original. E não parou por aí. Os 10 mil que sobraram foram levados para um riacho e testados pela forma como bebiam água. No fim, só 300 homens foram escolhidos. Apenas 300. A intenção era muito clara:
A vitória não poderia, de jeito nenhum, ser atribuída à força humana. E este gráfico aqui ilustra bem a desproporção. Eram 300 israelitas contra um exército de 135 mil midianitas e seus aliados. As chances não eram pequenas, eram estatisticamente impossíveis. A estratégia de batalha era tão incomum quanto o tamanho do exército. Não era um ataque direto, era guerra psicológica. Cada soldado levava uma trombeta, um jarro de barro vazio e uma tocha acesa dentro do jarro. O plano era criar pânico total. No meio da noite, os 300 homens cercaram o acampamento. E aí, ao sinal, quebraram os jarros, tocaram as trombetas e gritaram esse brado de guerra. O barulho, as luzes de repente cercando eles por todos os lados, fez os midianitas acharem que estavam sendo atacados por um exército gigantesco. Em pânico, eles começaram a lutar uns contra os outros e fugiram em completo caos. A vitória foi total e, sem dúvida, divina. Mas a história de Gideão, como a de muitos líderes, não acaba com o fim da batalha, né? O que acontece depois é que realmente define o legado complexo dele. Pois é, o sucesso no campo de batalha trouxe um tipo diferente de desafio. Com a guerra vencida, um novo capítulo começou. E esse capítulo revelou lados ainda mais complicados do caráter de Gideão. E aqui a gente vê a grande dualidade dele. Por um lado, uma sabedoria imensa. Quando o povo quis fazer dele rei, ele recusou, dizendo que só Deus deveria governar. E ele conseguiu liderar a nação por 40 anos de paz. Por outro lado, cometeu erros gravíssimos. Com o ouro da vitória, ele fez uma veste sacerdotal que, ironicamente, virou um objeto de idolatria. E a vida pessoal dele, com muitas esposas e 70 filhos, plantou a semente para uma guerra civil terrível no futuro. Então, no fim das contas, o legado de Gideão é um paradoxo. Ele é o herói hesitante, o homem que lutou contra a adoração a Baal, mas acabou criando o seu próprio ídolo. A pessoa de fé fraca que, apesar de tudo, é celebrada na Bíblia como um herói da fé. A história dele serve como um lembrete poderoso de que a liderança, nessa perspectiva, não se baseia na perfeição humana, mas na capacitação divina. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Num mundo que vive buscando líderes perfeitos, infalíveis, o que a jornada tão complexa e cheia de falhas de Gideão pode nos ensinar sobre a verdadeira natureza da fé, da coragem e da liderança nos nossos dias?